Hoje eu vou te contar se consórcio é ou não um bom investimento para médicos. Então, se você aí está pensando em fazer um consórcio, calma, espera. Assiste esse vídeo e veja se esse é um bom negócio para você. Olá, doutores e doutoras de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui eu ensino médicos a investirem de maneira segura desde o seu primeiro salário. Meu nome é Stephanie, mas vocês também podem me chamar de Steph. E hoje eu vou te contar se consórcio é um bom investimento para médicos. Para início de conversa, não, consórcio não é um investimento. Se você acha que você está fazendo um bom negócio com consórcio, acha que está investindo o seu dinheiro, calma aí, consórcio não é um investimento. Mas será que consórcio é um bom negócio? Depende. Existem algumas situações onde consórcio vai ser um bom negócio e situações que você deve correr do consórcio. E eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo, inclusive com simulações, então fica até o final desse vídeo, hein? Geralmente as pessoas buscam um consórcio para adquirir um bem, né? E esse bem pode ser um imóvel, um carro, uma máquina, seja lá o que for. E existem situações em que, por exemplo, financiamento imobiliário, se você está pensando em fazer um consórcio para comprar uma casa, vai ser mais vantajosa. E outras situações em que o consórcio vai ser mais vantajoso. O que acontece é que, geralmente, as parcelas de um consórcio são mais baixas do que um financiamento. Mas calma, isso ainda não significa que o consórcio vale mais a pena do que o financiamento. Para isso, a gente precisa fazer cálculos, a gente precisa ver com números. Mas antes de eu te falar se vale a pena ou não, primeiro a gente precisa entender como que funciona o consórcio. O consórcio é uma típica invenção brasileira e alguns países que possuem também na sua economia juros muito altos começaram a utilizar os consórcios, porque o consórcio é uma forma, vamos dizer assim, de proteger o consumidor dos juros altos da economia. Os consórcios não são promovidos por banco, eles são promovidos por administradoras de consórcio. Essas administradoras de consórcio têm a missão, o objetivo de reunir pessoas que queiram adquirir um bem para participar desse consórcio. E durante algum tempo que é estipulado pela administradora em que vai funcionar o consórcio, essas pessoas vão pagando parcelas a fim de obter uma carta de crédito. Sim, no consórcio você não obtém o bem, mas sim a carta de crédito. É para isso que as pessoas pagam as parcelas do consórcio, para obter uma carta de crédito e com essa carta de crédito adquirir o bem, né, pelo qual você entrou naquele consórcio que você tem a intenção de adquirir. E para definir o valor da parcela, o cálculo é dado mais ou menos assim. Você soma o valor total do bem que você quer adquirir, mais a taxa de administração que é cobrada pelas administradoras de consórcio. E geralmente essa taxa é uma taxa que tem um limite, essa taxa não muda. Então, por esse motivo aí já tem uma dica, né? Por esse motivo, às vezes ela vai valer mais do que o financiamento. Mas calma lá, a gente vai fazer cálculo, a gente vai ver aqui com números se é realmente melhor ou não. Mas é uma taxa fixa e você soma o valor do bem mais o valor da taxa fixa dividido pelo número de meses que aquele consórcio vai acontecer. E daí tem o valor da parcela. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha visto aí numa administradora de consórcio que é possível você entrar num consórcio de um valor de 100 mil que você quer para dar entrada em uma casa, algo do tipo. Então, o valor da carta de crédito que você quer obter é de 100 mil. E vamos supor que essa administradora cobra uma taxa de 25%. Geralmente, as taxas para bens maiores, assim como é o caso de um imóvel, giram em torno de 20% a 27%. Já bens menores, como motos, notebooks, por exemplo, têm taxas de 4%, 5%, 6%. Então, vamos supor que essa administradora cobra uma taxa de 25%. Então, a gente vai pegar os 100 mil mais 25% de 100 mil dividido pelo número de meses. É basicamente assim que a gente chega no valor das parcelas. Todos os meses nos consórcios acontecem duas figuras, que são sorteio e lances contempláveis. O grande erro da maioria das pessoas que entram em consórcios é
contar apenas com a sorte, contar apenas com esses sorteios que acontecem todo mês. Todo mês tem algum consorciado contemplado, né? É sorteado e consegue adquirir, antecipar a carta de crédito. E além disso, existem os lances contempláveis. Lances contempláveis são lances, valores que os consorciados podem oferecer para a administradora de crédito para que eles sejam contemplados e que adquiram a carta de crédito antes do tempo previsto. E esses lances contempláveis podem ser estudados por você junto às administradoras, porque existe um histórico daqueles lances que foram maiores do que todas as outras pessoas que estão participando do consórcio deram. Então você tem um histórico e a partir daí você já tem uma noção de quanto você tem que dar de lance para ser contemplado, para adquirir a carta de crédito. Beleza, Stephanie, mas você falou no começo do vídeo que as parcelas do consórcio são mais baratas do que de um financiamento, por exemplo. Será então que vale mais a pena para o médico fazer um consórcio do que um financiamento? Calma lá, existe uma armadilha muito grande nos consórcios que vão fazer com que eles não valham a pena se você não tiver estratégia. Lembra que eu falei que a maioria das pessoas pensam apenas em sorteios, né? Contam apenas com a sorte? Então, esse é um grande erro. Por quê? Porque conforme eu falei, você entra num consórcio para adquirir uma carta de crédito e com essa carta de crédito comprar o bem. Acontece que essa carta de crédito não é reajustada pela inflação. Então, se você não for sorteado e ficar até o final pagando o seu consórcio, você vai perder o seu poder de compra, porque aquele dinheiro que você está pagando ali, né, ele já se desvalorizou conforme passou o tempo e você não recebeu isso corrigido pela inflação. Além disso, tem algo ainda pior. Os consórcios costumam, muitos deles, colocar ali uma cláusula no seu contrato de reajuste das parcelas. Então, as parcelas vão aumentando, mas a carta de crédito não aumenta o valor. Então, realmente você perde muito, inclusive, o seu poder de compra. E é por esse motivo que consórcio não é investimento. O consórcio é apenas uma forma de você adquirir um bem a longo prazo. Mas então, Stephanie, se existe essa armadilha, quando afinal vai valer a pena eu entrar num consórcio ao invés de um financiamento? Eu trouxe uma planilha aqui para te mostrar com números o que é melhor, quando é melhor, e você só vai saber disso fazendo as simulações. Por quê? Os consórcios oferecidos para você vão ter taxas diferentes daquelas que eu estou simulando aqui, os financiamentos idem, cada momento, né, da economia também vai pedir determinado tipo de produto financeiro que seja melhor para você. Então, o mais importante é você ter conhecimento, saber o que você está fazendo para que não caia em furada. Mas eu vou te mostrar aqui com números quando, por exemplo, o consórcio é melhor do que um financiamento. Então, vamos lá. Vamos mostrar para você na planilha para você não errar mais na hora de fazer um consórcio ou um financiamento. Vamos supor aqui o valor de R$100 mil, tanto para o consórcio quanto para o financiamento. Lembrando que no consórcio você paga para depois adquirir o bem e no financiamento você adquire o bem e depois você paga. Você já desfruta do bem enquanto você está pagando o financiamento, tá? Que fique bem clara essa diferença. Então vamos supor o valor de R$100 mil de financiamento com uma taxa de 1% ao mês. Esses valores vão mudar dependendo das situações que você encontrar no mercado e durante 12 meses, no período de 12 meses. O que será que vale mais a pena? Além disso, eu estou levando em consideração aqui um consórcio no valor também de R$100 mil com uma taxa de 25%. Lembrando que a taxa do consórcio é fixa, você vai pagar 25% e ponto. Também no período de 12 meses. Se a gente for aqui na aba Melhor Opção, a gente tem a diferença entre o valor do financiamento e o valor do consórcio. A gente já consegue ver que existe uma diferença de R$ 15.272,94 a mais, né, se você fizesse um consórcio nesse período. Então, nesse caso, o financiamento ganha de lavada. Agora a gente vai usar os mesmos valores, só que a gente vai mudar o tempo. Ao invés de ser 1 ano, a gente vai colocar aqui 5 anos. Quem será que ganha? E nesse caso, surpreendentemente,
o consórcio sai na frente, com uma diferença de R$ 9.454,28. Nesse caso, o consórcio vai ser um bom negócio. Mas lembrando sempre, se você não contar com a sorte apenas, né? Se você tiver uma estratégia para utilizar aí no consórcio para adquirir o seu bem. Então, já que vimos na prática, no exemplo, ali com planilhas e números, eu vou te explicar aqui, te dar dicas, 3 dicas de quando você deve fazer um consórcio ao invés de um financiamento, ou como fazer um consórcio de maneira mais correta, de maneira certeira. O uso inteligente do consórcio. Basicamente primeiro, você dá uma boa entrada, dar um lance, ter um lance, pesquisar os históricos dos lances, para que você não perca, né, o seu poder de compra conforme vai passando o tempo. Como eu expliquei, no consórcio você perde sim o seu poder de compra. O consórcio não é um investimento e pode ser um péssimo negócio nesse caso. Segundo, você pode ter certeza que quando os juros da economia, quanto maiores os juros da economia estiverem, maior a certeza que você está fazendo um bom negócio com consórcio por conta da taxa ser limitada, uma taxa fixa. Então, quanto maior os juros, quanto os juros estiverem subindo mais e mais, então maior a certeza de que você está fazendo um bom negócio ali com o consórcio. E terceiro, mas não menos importante, existe a figura dos lances embutidos. Se você não tiver o dinheiro para dar entrada no consórcio, existe uma possibilidade aqui. E eu vou te explicar como que funciona. Nos lances embutidos, você vai, ao invés de pedir uma carta de crédito no valor de R$100 mil, você vai pedir uma carta de crédito no valor de 120, mesmo que o bem que você queira seja de R$100 mil. Você vai pedir de 120, vai pedir um valor a mais. E para que vai ser esse valor a mais? Para você, todos os meses, mandar comunicações para a administradora do consórcio falando que você tem o interesse de pegar esse valor a mais, nesse caso do exemplo, R$20 mil. Você tem interesse de pegar esses R$20 mil e dar como lance embutido. Dar como um lance, né, para você adquirir a carta de crédito. E aí, caso ninguém tenha dado um lance maior, você consegue ser contemplado. A administradora vai te dar uma carta de crédito no valor de R$100 mil e os 20 vão ser retidos a título de lance, né? Só que muita atenção aí, você vai pagar a taxa em cima do valor que você pediu total. Mesmo que você tenha usado só os 100 mil como carta de crédito, a taxa vai incidir sobre os 120 mil. Então, na hora de fazer os seus cálculos, você precisa levar isso em consideração, que a taxa que você vai pagar vai ser maior por conta desse valor maior que você pediu. Então, por você ter pedido 120 mil, você vai ter esse valor maior a pagar. Então, vamos supor que você pague 140 mil, 150 mil e você vai receber só 100 mil. Então, tem que ver se vale a pena, fazendo o cálculo. E foram essas as dicas que eu tinha para você hoje sobre consórcio. Espero muito que você tenha gostado e te vejo na próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!